Obrigado, Breda. Por gentileza, se você puder ficar aqui em cima já, tá bom? Então, em nome da comissão organizadora do primeiro Senab, eu queria agradecer ao Breda pela colaboração nessa introdução do painel. O Breda também é faz parte da comissão organizadora, né? E também, nessa ocasião, agradeço a participação dele. Bom, então, após esse dedo na ferida, né, Breda? Você deu aquela cutucadinha ali, né? Então, eu gostaria de comentar sobre os nossos dois outros consultores que farão parte dessa mesa redonda, né? Então, nós fizemos questão de tentar trazer um consultor de cada região, e o consultor que nós pensamos em trazer aqui para essa ocasião foi o Renato Agnello, né? O Renato é engenheiro agrônomo. Cadê o Renato? Está aqui. O Renato é engenheiro agrônomo também, formado pela Exalc, né? Com mestrado e doutorado na área de fitotecnia. Renato é consultor há mais de 20 anos aí desse mercado de HF, um dos caras que começaram a consultoria no Brasil, né? Hoje a gente vê esse mercado de consultoria muito aquecido, né? E em virtude principalmente aí da ausência da assistência técnica estatal, né? A gente o Estado foi tirando o pé. Hoje somos em poucos, né? Eu sou da pesquisa, mas me coloco nesse bojo, né? E também devido à competência desses nossos colegas, né? Então, o Renato atua em diversas culturas, entre elas a beterraba. Ele tem uma empresa de consultoria, atuando naquela região de Piedade, e também atende produtores e empresas em trabalhos de pesquisa, né? Então, realiza aí trabalhos com defensivos, com bioestimulantes, diversas moléculas aí, avaliando a eficácia e eficiência desses produtos. Então, assim como o Breda, o Renato é referência na região que ele atua. Então, gostaria nesse momento de convidar o Renato Agnello para fazer parte da nossa mesa, né? Uma salva de palmas, por gentileza. Obrigado, Renato. Obrigado. E um terceiro consultor que gentilmente aceitou fazer duas ações aqui no Senab, e a gente agradece de coração, né? É o Dr. Leonardo Aquino, né? Que é do IPACER, é um dos fundadores do IPACER. Renato também, Leonardo é o nosso youtuber, né, cara? Eu tenho muito orgulho de assistir os vídeos do Leonardo e ver como ele tem didática, né? Ele trouxe isso da academia, né? Ele foi professor da UFV por vários anos, e é um cara que consegue estar diante das câmeras como ninguém, né? Então, hoje o canal Horta Online tem mais de 5.000 seguidores. Acabei de consultar aqui, Leonardo, 5.3, cara. Então, eu acho que hoje é o canal que mais tem seguidores do Brasil na área. Então, além disso, é um consultor que atende grandes grupos, né? Eu não sei como ele dá conta, realmente eu não sei. O time dele deve ser muito bom, ele tem que contar para nós, Breda e Agnello, porque queria parabenizar aqui, inclusive, o time dele, porque o tanto de ações e pesquisas que o Leonardo e Passer faz, assim, a gente é da pesquisa, a gente sabe que não é fácil conduzir meia dúzia de experimentos. Agora, conduzir mais de 100 ensaios no ano não é para qualquer empresa, né? Então, a gente vê a consultoria agrícola privada, ela aí saindo na frente hoje no mercado, e por isso que a gente montou esse painel hoje,
que ele vem de encontro com o que hoje mostra essas culturas. Então, o nível de especialização é cada vez maior. A gente vê hoje aí produtividades excelentes em beterraba, né? E muito disso nós devemos aos nossos consultores. Então, gostaria de convidar aqui para fazer parte da mesa, Dr. Leonardo Aquino, que tem mais de 20 anos de experiência também em consultoria, e hoje deve ter uns 20 mil hectares mais ou menos nas costas dele, né? Então, muito obrigado, Leonardo. Pessoal, então esse quadro, esse painel é um pouco diferente. Célia, você pode pegar o microfone lá para nós? Então, em virtude dessa problemática que o Breda colocou aqui, e com a experiência desses caras que estão aqui em cima, eu gostaria de pedir para vocês uma interação. Vamos discutir sobre os problemas da cultura da beterraba, dentro e fora da porteira, né? O que tiverem aqui para discutir, vamos aproveitar a experiência desse time aqui para a gente desenvolver esse painel. Então, gostaria de abrir a palavra àqueles que têm alguma questão. E antes do pessoal aí pedir o microfone, eu queria pedir uma palavrinha para o Leonardo e para o Agnello, sobre o que nós discutimos aqui no seminário, sobre a problemática hoje aqui que o Breda falou, para a gente introduzir a esse painel. Então, dá uma pensada aí, pessoal, que a gente está à disposição para poder levar o microfone até vocês. Leonardo, você poderia dar uma introdução para nós? Boa tarde a todos. Satisfação estar aqui nesse painel. Obrigado aí pelo convite. Como ele falou, assim, a nossa empresa faz muitas coisas, mas não sou eu, né? É as pessoas que estão lá. E nos tocantes, assim, as problemáticas que a gente vê em várias atividades, o mais limitante, né, que a gente considera, que a gente foca muito, é desenvolvimento das pessoas dentro das unidades de produção. As fazendas que não têm bom resultado, o maior problema não é a praga, não é a doença, não é o clima, não é o mercado. É as pessoas que estão lá. Então, assim, não importa a qualidade do solo, não importa o local que você esteja. Você tem que ter a pessoa que saiba operar o sistema. Então, é muito importante isso, né? Formar o tempo todo. Beterraba, eu tenho contato com alguns produtores, não é a cultura que eu tenho mais número de contatos, vamos dizer assim, mas eu percebo que em muitas regiões é cultura que é conduzida por pequeno produtor, é muito de agricultura familiar. É muito importante, né? Então, assim, formar as gerações novas, eu vejo isso muito, a gente conversa isso, e principalmente agora minha filha até saiu aqui, né, há pouquinho, mas acho que ela deve estar lá atrás. A gente tem que ter um processo de formação de quem vai cuidar do negócio, que tenha uma visão de futuro e que dê uma visão de importância, de propósito daquilo que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, eu não fico falando, evito falar nesse momento, a menina tem 9 anos, que a beterraba está dando prejuízo. A gente tem que saber do prejuízo. Mas no sentido que, no agro, muitas vezes o pessoal enaltece as coisas ruins, o prejuízo, mas não comemora o lado bom. Então, essas culturas que eu sou filho de pequeno produtor, eu sempre escutei muito disso. Ah, tá ruim, mas parece que nunca estava bom. Mas e o sentido, né, de alimentar as pessoas? E a minha família viveu a vida inteira daquilo, né? Então, assim, a gente tem uma função de formar as pessoas, de reforçar os lados positivos, de atuar com estratégia, com calma, com discernimento, para que a gente consiga sempre produzir mais e melhor. Então, nada que eu disse aqui talvez tenha a ver com o lado técnico, mas eu acredito muito que um trabalho de assessoria,
um trabalho dentro da fazenda, um trabalho da gente produzir mais e melhor. Vai ter a ver com a gente fazer boa formação das pessoas, motivar as pessoas e conscientizar o propósito que as pessoas que trabalham com hortaliça têm. É produzir alimento saudável, é levar saúde, levar sabor para as pessoas e fazer isso com muita estratégia porque o negócio precisa de sobreviver, tem que dar resultado financeiro. Mas primeiro o propósito, primeiro o sentido do alimento, depois o resultado financeiro. Se a gente fizer dessa forma, eu acredito muito que vai ter muito sucesso. Agora as outras partes técnicas, que depois vocês me apertam, vocês contam para mim. Posso passar para ele? Pode ir, Breda, você autoriza? Bom, boa tarde, gente. Desde que eu nasci, eu trabalho exatamente há 45 anos, dia 7 de janeiro agora é 2026, vou para 46 anos de trabalho e nunca tirei férias. Ou seja, desde os meus 10 ou 12 anos de idade. E desde lá, então, eu vivo resolvendo dificuldades das pessoas. E eu só vi dificuldade hoje aqui, vamos transformar essas dificuldades em facilidades. E eu vou começar de trás para frente. Primeira coisa, aumento de consumo. Então já fica aqui, eu venho no seminário, a sorte que no almoço tinha beterraba. Não tinha nenhuma beterraba, nenhum estande. Eu vi batata, eu vi chips, café, um monte de coisa. Aprendi há pouco tempo um jeito de fazer beterraba. Um colega, ele falou assim, Renato, põe o sal na água quando você for cozinhar. E o sal grosso. Aí eu pego a beterraba, fatio ela em rodelas, sal grosso, é melhor, e eu sirvo no almoço para as pessoas. É assim, vai 1 quilo de beterraba fácil e todo mundo gosta. Até agora não tive nenhuma reprovação. 2 quilos por ano, num almoço eu já faço a média anual. Então eu não vi ninguém aqui nos estandes estimulando beterraba e reclama de que o outro tem que consumir se a gente não dá exemplo. O exemplo tem que partir de nós. Então se aqui não der exemplo, não espere lá fora. Então, gente, no próximo seminário, servir beterraba nos estandes. E de preferência cozida e só com sal. Porque o jovem hoje não come beterraba, ele vai no fast food. Ele come 1 quilo de fast food, aí está dando infarto em jovens, pressão alta, uma série de coisas, disfunção sexual. Vocês sabiam que beterraba é um excelente afrodisíaco? Porque ela estimula a produção de óxido nítrico. Vai ser mais feliz nos casamentos, está vendo? O óxido nítrico. Está ali o Thomas, nosso amigo, que é um atleta, ele consome beterraba para fazer recuperação, não é isso, Thomas? Em vez de ficar tomando whey, creatina, vamos consumir beterraba. Eu não vi ninguém falando isso, cara. E aí você reclama, estou tomando prejuízo, tá? Porque não dá o exemplo, tem que dar o exemplo. Certo ou não? Mais funções da beterraba, anemia, diminui a pressão alta, diminui infarto. Vocês vão até ajudar os políticos, aí diminui fila no SUS, sobra mais dinheiro e pode restabelecer a estação experimental. Que tal? Né? Então, consumindo beterraba é até saúde pública. Então, começar a dar o exemplo. Começando por aqui. Servindo em casa beterraba. Eu já faço minha parte. Como diria minha mãe, mas você é sozinho nesse mundo, mas pelo menos estou fazendo minha parte. Tá bom? Então, consumo. Segunda coisa. Todo mundo aqui, não tem investimento, não tem investimento, não tem investimento. Se tem investimento, todo mundo olha o quê? Retorno. Certo? Beterraba, 14 mil hectares no Brasil, é muito pouco para as empresas investir. Tem produtor de soja sozinho aí, faz isso, né? Tem um produtor de batata aqui na região, ele tem quanto de batata? Só um produtor de batata dá isso. Que empresa que vai investir nisso? Não, né? Mas para aí, eu falei para vocês que nós vamos transformar as dificuldades em facilidades. Então, aumentar consumo, né? Vale para o IAC também divulgar essas coisas aí, tá? Beterraba, água e sal, só isso, gente, não precisa de mais nada. Não fica colocando outras coisas, estraga a beterraba. Creme de leite, os caras estragam, né? E faz mal para a saúde, aquelas coisas que vêm em caixinha, né? Aí as pessoas, mas você trabalha há 46 anos, o Tiago falou ali do Leonardo, como que dá conta? É simples, fazendo uma boa alimentação. Fechou? Segundo bloco, então. Como a gente conseguir investimento? Eu já fiz, em 2008, 10 hectares de beterraba açucareira. E nós moemos essa beterraba lá na Cosan, na usina Bom Retiro, que é aqui perto de Piracicaba. Qual era a ideia?
fazer complemento da beterraba para o período da entre-safra da cana, que vai de dezembro a março. Só que ela não ficou competitiva, a semente que veio para nós foi de baixa qualidade, descobri depois, e a empresa envolvida, ela tirou o pé. Bom, mas na época eu falei para o pessoal da empresa de sementes, falei, gente, é uma empresa da Europa, né? Falei assim, a beterraba, vamos perguntar para o Tivelli, que é um dos especialistas, a beterraba gosta de que tipo de tempo? Quente ou frio? Frio, né? E o pessoal quer plantar beterraba no calor, não vai dar certo. E não vai competir com a cana, cada um no seu espaço. E aí, gente, eu tenho uma sugestão, aí entra o político, mas quem conhece o Rio Grande do Sul aqui? Quanto está 1 litro de álcool na bomba no Rio Grande do Sul? R$5, R$6, o preço da gasolina. Por que o etanol, no caso, é inviável no Rio Grande do Sul? Porque tem o frete de São Paulo até o Rio Grande do Sul, são 1.000 quilômetros. Mas no Rio Grande do Sul, vocês falaram só de Rio Pardo, como o seminário é nacional, eu vou falar de outras regiões. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nós temos muitas regiões frias, né? Inverno, beterraba é uma cultura de inverno. Pequenos produtores que não têm alternativa no inverno, eles acabam indo para o trigo, que não é rentável, ou indo para o tabaco, que são as culturas que já está vindo em decrescente de área, e ficam áreas ociosas. Então, a sugestão, e a primeira vez eu tenho a oportunidade de falar isso em público, alguém tomar a iniciativa de fazer pequenas usinas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, e talvez um pouco no sul de São Paulo, visando aproveitar no inverno a beterraba, que é uma das poucas alternativas que tem para inverno, e fazer etanol. E por que não açúcar e outras coisas, tá? E aí você ser competitivo, porque no sul ele se torna competitivo e complementa a renda desses produtores. E com isso você tem mais áreas, tem mais investimento, teríamos máquina para plantio e teríamos também colhedora. A máquina que nós colhemos essa beterraba, ela veio da Espanha, não se deu certo aqui, e aí tivemos que fazer a colheita manual na época da beterraba açucareira. Tá? Lembrando que, vou perguntar para o Tiago, o gênero da beterraba açucareira é o mesmo dessa aqui, Tiago? É o mesmo, é a mesma espécie, tá, gente? Então é Beta vulgaris, é a mesma espécie. Confere, Tiago? Então tá bom. Então, gente, olha que interessante. Então conseguimos investimento com alguém fazendo usinas, deu para entender a proposta? Mais etanol, dependemos menos de outras coisas, né? E gera riqueza isso, tá? Então alguém aí, ó, bom investimento, pode até montar uma empresa, fazer usinas no Rio Grande do Sul, produzindo energia, né? E ajudando o produtor, toda a cadeia ganha. E com isso vem para a beterraba, ajuda na saúde das pessoas. Fechamos então, consumo, investimento, o que mais que falta? Mão de obra. Como que nós resolvemos o problema da mão de obra? Colheita mecanizada com investimento em máquina. Só que não temos tempo também para ficar tirando mato. E aí eu vou contar a história para vocês. Eu falei de futuro, falei de presente, mas temos que entender o passado. Eu comecei minha vida também numa cooperativa, a Cooperativa Agrícola de Cotia. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. 3 anos. Você foi Cochupé e nós somos da Cotia. E aí eu fui parar em Piedade através da Cooperativa de Cotia. Quando eu cheguei lá, olha que loucura que acontecia na cultura da beterraba. Presta atenção. Os produtores já tinham esses problemas, tudo que você falou aí de mato naquele tempo, em 1992. Vinham os herbicidas da Europa, porque lá tem 5 milhões de hectares, que lá tem herbicida, permite o registro, o produto se paga. Chegavam no Uruguai, tinha contrabandistas que traziam esses herbicidas, que é o mesmo que o Dr. Marcelo citou aqui, são os mesmos, uma outra novidade, e vendia na época $300 o quilo para os produtores. E eu olhei aquilo e falei, não está certo isso. Contrabando por contrabando, vamos fazer o nosso, né? Vamos acabar com isso. Desmontei uma quadrilha, que era muito grande. E para Rio Pardo vinha esses herbicidas, não sei se você lembra também ou não. Vinha também a $300. Comecei a estudar, fui lendo, até que eu descobri em 1994, lendo, estudando, observando, que o S-metolaclor, que é o ativo do dual, ele é seletivo para beterraba.
Busquei 100 ml de de Dual, com o Dr. Akira Ueda, que é um especialista em herbicida, já aposentado. E ele me forneceu e eu fiz uma parcelinha em Dual, vi realmente que era seletivo. Lembro que eu comprei em Londrina um galão de Dual, paguei 50 reais. Foi logo que entrou o Plano Real, paguei 50 reais, que era 10 reais o litro. Fizemos num produtor 2 hectares, ficou excelente e ali começou o uso de Dual. Alguém sabia dessa história? Não, né? Então, eu comecei com o Dual. Só que o que eu observo? Até hoje as pessoas não sabem usar Dual. As pessoas querem distorcer. Gente, água é uma molécula que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Água, é H2O. Não adianta eu inventar moda com água. Breda é breda. É isso aqui que Deus fez, né? Leonardo é Leonardo e Tiago é Tiago. Dual é Dual, metolacror. Certo ou não? Então, não adianta eu inventar moda com ele. Bem usado, funciona. Resolve 50% a 70% do meu problema de mato. O problema é que o pessoal não quer usar bem, quer usar errado. Adianta eu tomar água pelo ouvido? Não. Pelo nariz? Não. Você toma água pela boca. O herbicida, se tem um excelente resultado usando bem. E está faltando isso, conhecimento técnico. E é tão simples o conhecimento do Dual, ele é seletivo por posição e atua em pré-emergência. O pessoal quer aplicar por cima da beterraba, solo mal preparado, são detalhes simples. Você resolve 70% do mato e não precisa de catação. Bom, aí chegou o Goldtix no Brasil, para complementar o Dual. São produtos complementares. O Dual tem uma fortaleza em monocotiledôneas e algumas dicotiledôneas, e ele é muito bom para tropeiraba, e o metamitron, que é o princípio ativo do Goldtix, tem outra fortaleza, que é as folhas largas ou as dicotiledôneas, e nenhuma ação em monocotiledôneas. Resultado, temos um complemento de 2 excelentes produtos que eu resolvo 98% do problema de plantas daninhas. Não vou falar 100 para não ser injusto, porque todas as áreas que eu atendo de beterraba, ninguém perde tempo com uma pessoa arrancando mato, porque eles fazem bem feito. E simplesmente tem a orientação correta. Vamos lá. O Goldtix chegou no Brasil, a empresa que trouxe ele na época, copiou a bula da Europa, que é de 4 a 6 quilos e está hoje. Não é a empresa que comercializa, ele era de outra empresa anteriormente. Moral da história, não é porque na Europa faz de um jeito, eu posso fazer no Brasil. Não é porque você toma leite, eu vou tomar leite. Eu também gosto de leite. Não, é diferente, gente. Moral da história. O produtor aplicava, queimava a beterraba e não matava o mato. Porque o produtor de olerícolas no Brasil tem um hábito, ele aplica fungicidas muito bem toda semana. Eu brinco sempre que o produtor de horticultura é muito bom em fungicida, o de algodão é bom em inseticida e o produtor de soja é bom em herbicida. O produtor de horticultura ainda ele tem muita dificuldade com o herbicida. Ele espera o herbicida ficar do tamanho de uma árvore e quer que mata. Não vai matar, cara. Tá? Então, você precisa o quê? Entender que você tem que pegar um mato novinho, pequeno, onde o herbicida vai ser mais eficiente e causar menos dano para a cultura. E aí, o Goldtix estava, de certa forma, queimado, e eu fiz uma revisão de Goldtix até que eu cheguei na dose de 2 quilos. Essa dose de 2 quilos, novamente, nasceu com nós, trabalhando. E eu aprendi na minha beterraba açucareira, com um colega da Espanha na época, que eu podia trabalhar com ele em pré, até 1 quilo, meio quilo, então a gente vai trabalhando. Né? E a gente tem uma eficiência fora de série. Tanto é que o Goldtix ficou um tempo fora do mercado, a gente não precisou nem pegar mato. Simplesmente estamos trabalhando nas culturas anteriores em soja, com herbicidas que não deixam carry-over, tudo isso. E tudo isso chama-se o quê? Conhecimento. Né? Aí vocês consultem o Breda, né, que ele vai levar todo esse conhecimento para vocês, porque ele falou que é extensionista, não é isso, Breda? Isso aí. Fechamos, então, com consumo, com herbicida. Fazer um lembrete, ele falou que para liriomisa não tem nenhum produto registrado, mas tem, que é o espinetoram. Espinetoram é uma molécula cujo nome comercial é Delegate, então ele tem registro, tá? E por último, para fechar, hoje valeu a pena aqui, que eu não sabia que rizomania era um protozoário. Aprendi isso na palestra do professor, é um protozoário. E ele falou, não tem nada, eu vou esperar uma cultivar resistente. Daqui 10 anos, 5,
Se alguém for fazer e depois quebra a resistência. Mas, peraí, se a rizomania é um protozoário, agora é só para provocar e o Breda vai testar, o doutor Leonardo vai testar depois, né? Se alguém quiser, vocês confirmam depois. Eu falei com o professor Jorge, ele não quis esperar, mas fica aí também o convite para você testar também para todos. Se ele é um protozoário, o que mata protozoário? Por exemplo, só fazendo uma analogia, gente, essa ideia surgiu às 11h30, na palestra do professor, eu estava lá no fundo. Protozoário, a gente mata em seres humanos, em boi, em vaca. Agora saiu em desuso, mas a gente usava muito benzimidazol. Para quê? Para controlar giardia, ameba, que são protozoários. Que benzimidazóis são esses? É o velho Panteumin, na linha farmacêutica. Vocês sabiam que boa parte dos defensivos são os mesmos medicamentos? Interessante que na Covid se tomava ivermectina, né? 6 miligramas, Vertimec é agrotóxico, né? Mas lá o ivermectina é remédio. E o Vertimec que fica de resíduo nos alimentos é zero, que ele se degrada é zero. Mas no fígado os caras bebem o ivermectina lascado. Interessante, né? Vocês sabiam que Vodol é um triazol? E a maioria dos fungicidas são triazóis. Interessante, né? A cidade pode se intoxicar de remédio e o agricultor não pode defender sua lavoura. Bom, vamos lá então. Aí, protozoário, imediatamente veio a ideia, eu lembrei que para combater protozoários em animais, incluindo a espécie Homo sapiens, bois, suínos e outros, se usamos os benzimidazóis. E na agricultura nossa, até um tempo atrás, se usava muito os benzimidazóis. Que benzimidazóis é esse? O velho e bom benlate, que é o benomil, o derosal, que é o carbendazim, o tecto, que é o tiabendazol, inclusive é muito usado na saúde humana, para o bicho geográfico que dá na pele, para outras verminoses, enfim. E também o Cercobin, que é uma marca comercial, e tem outros, que é o metiltiofan, que é o tiofanato metílico. Então, vamos pegar baratinho o tiofanato, se usava antigamente muito em beterraba para cercóspora. E você falava em rizomania? Não, parou de usar benzimidazol na beterraba, apareceu rizomania. Será? Aí vem a indagação, não tenho certeza. Será que os benzimidazóis matavam os protozoários? Parou de usar, encheu de protozoário. Fica aí a dica para vocês, usem benzimidazóis, custa muito barato. Ah, mas não tem registro. Viu? Isso é um detalhe que é fácil de conseguir para esses produtos. Então, benzimidazol para controlar o protozoário. Fechou? Obrigado. Pessoal, então, após essa primeira rodada da fala dos nossos consultores, a gente queria ouvi-los agora, né? No sentido da gente complementar aí os assuntos. Nós temos um microfone lá com o Tivelli e com a Celi, e outro comigo aqui. Vamos reforçar os microfones aqui e vamos botar o gogó para fora. Vamos lá? Vai, Viva. Vai esperar um pouco? Thomas, vamos? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para o Breda. Ô Breda, a hora que você falou lá do produto da soja, que dá aquela fissura na beterraba, e você falou que era o produto da soja, não sei o que tem, mas que nós falávamos que era deficiência de boro. Quantos anos mais ou menos está se plantando soja na nossa região? Bom, na verdade, a cultura da soja ela é nova para a nossa região, se for falar. Beleza. E então, essa fissura na beterraba nós tinha antes de vir a cultura da soja. E o que era antes, então? Bom, tem inúmeros fatores que podem causar esse rachamento. Um deles seria a questão de boro. Porém, eu descartei daquela foto que eu mostrei para vocês, porque eu fiz análise foliar. Eu tinha análise de solo, fizemos as recomendações, e quando ela bateu seus 45 dias, eu fui lá e coletei folha. Todos nos níveis muito bom. Eu precisava dar uma acertadinha de cálcio, fiz o acerto, e depois, no final, começamos a deparar muito com isso daí. Eu coletei outra análise de folha, e aí eu vi que os níveis estavam todos dentro.
Então, foi onde a gente descartou a possibilidade da deficiência de boro. E outro detalhe, aqui na nossa região, na questão de boro, praticamente nós sanamos nossas deficiências de boro do nosso solo utilizando a ulexita, que é uma rocha que parte desse boro que está dentro da ulexita vai ser disponibilizado imediatamente e parte são os micro-organismos que vão disponibilizá-lo. E nós conseguimos chegar a alguns solos com até 1,2 ppm de boro, não sendo fitotóxico para a planta, e quando a gente faz a correlação com a análise foliar, nós vimos que ele está sempre dentro dos níveis ideais. Então, por isso que eu afirmei com categoria que poderia ser o herbicida. Tem que se fazer mais estudos, é óbvio, é muito... vamos falar, eu não posso sair falando isso, porém, existem alguns trabalhos do Dr. Marcelo Reis, que fez em cenoura e fez em beterraba, e justamente a fitotoxidez que foi observada para essas duas culturas foi principalmente rachamento. Áreas de cenoura com 100% de rachamento pós-soja com aplicação de pacto. Áreas de beterraba com uma porcentagem muito grande com pós-herbicida da soja. E o que nós observamos que foi falado dentro das minhas falas? Esse resíduo, esse carry-over, muitas vezes ele está relacionado a um solo pobre, de baixa atividade microbiana. Volto a dizer, se nós tivermos um solo saudável, com alta matéria orgânica, os herbicidas se degradam e nós não vamos nem ver eles. O problema está em solos de baixa matéria orgânica. Nós temos solos aqui na região de 1,5% de matéria orgânica e temos solos de até 3% de matéria orgânica. Solos de 3% nem nematóide nós temos observado, e solo de 1,5% é tudo quanto é problema, parece que aparece ali. E como elevar essa matéria orgânica não é de um ano para o outro, é um manejo que tem que ser feito. Então, principalmente, trabalhar com as adubações adubações verde ou plantas de cobertura, fazendo a rotação de cultura e tentando elevar o nível da matéria orgânica do solo. Hoje, muita gente usa matéria orgânica líquida, é uma excelente ferramenta para se trabalhar, porém, não consegue elevar muito isso no solo. Nós temos que realmente trabalhar adubação verde, no meu ver. Algum complemento? Aquela rachadura ali, o que a gente mais vê, a gente acompanha muito assim, a parte nutricional, 99% hoje é desequilíbrio no solo com herbicida. Variedades, umas mostram mais do que outras, mas normalmente assim, os ALS corre, isso aí não pode ter em área de beterraba não. Colocou ALS, alguns ALS chega a dar 1.200 dias de residual no solo para beterraba. Aí se o solo tiver com o pH mais estável, pH mais alto, ele fica mais disponível. Às vezes você planta uma safra esse ano, não dá problema. Aí na que você faz calagem, ano que vem o herbicida dessorve, volta para a solução. A gente usa uma arada de aiveca, traz o herbicida que estava mais embaixo para a superfície. E hoje, assim, eu até desconfio muito quando eu vejo aquilo lá se falar que é boro, porque geralmente o que se coloca de boro, coloca muito acima do que o que precisa, e 99% dos casos é herbicida. Está matando beterraba com herbicida, definitivamente não dá. Bom, o rachamento, ele pode ser, pelo menos eu consegui resolver nos produtores que eu acompanho, evitando os excessos de fertilizantes. Pessoal, principalmente potássio. O pessoal, tudo é potássio, 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 sabe? Não é só potássio na vida, tem outras coisas boas. Então, o excesso de potássio, a gente, tirando ele, conseguiu resolver bastante problema de rachamento. E controlando, obviamente, a irrigação, mas é principalmente excesso de potássio. E uma dica para vocês, para degradar herbicida. Eu tenho essa área, eu estou com medo. A maioria dos herbicidas, o que faz degradar um herbicida? É microbiana, ou seja, organismos de solo. E não todos os herbicidas, eu não sei, porque não tem os estudos para todos, mas, por exemplo, tricoderma é um jeito de degradar bastante herbicidas. Por exemplo, as atrazinas, elas são bem degradadas por tricoderma. Esse a gente
tem o conhecimento, tem o estudo, é estudo antigo isso, de 50 anos atrás. E outra coisa que faz degradar herbicida, que nem o senhor falou, é as arações profundas e por aí fora você evita esses problemas. Então, o plantio direto, ele trouxe alguns benefícios, mas, por outro, concentrou esses herbicidas na camada superficial do solo. E, principalmente, beterraba, todo ano eu vejo pelo menos 2, 3 produtores que chegam para a gente. São herbicidas que, das famosas, a gente chama sulfonilureias. Herbicida que ele usa ali no trigo, principalmente no inverno, Alai, por exemplo, o metsulfuron, né? Tem várias marcas. E Mazetapir. Mazetapir, gente, é um veneno para beterraba. Vocês não imaginam o dano que isso causa. Aí a pessoa faz uma dessecação de alguns produtos que tem Mazetapir na soja, e isso fica 1 ano no solo. Todas que eu peguei tem Mazetapir, tem isso. Então, muito cuidado com isso aí. Tem outras coisas boas, baratas. Eu falo para a turma, vai plantar soja, usa Dual. O Dual ele fica no máximo 60 dias no solo, já diminui o banco de sementes, a beterraba aceita e é mais barato com essas coisas. Então, é economia boba. Esqueçam aquela história, tudo é glifosato na soja. Glifosato é o maior inimigo do produtor de hortaliças. Por quê? Porque ele seleciona um monte de mato, você acha que você está economizando lá na soja, no milho, deixa de usar bons herbicidas no milho, e aí você paga o preço depois. Então, é a economia burra que a gente chama, né? Aí consulta o Breda, que ele sabe tudo aí, para vocês de Rio Pardo. Sim. 2 coisas, excesso de potássio, oscilação hídrica, rachadura tem muita coisa, risoctônia racha beterraba, risoctônia, né, igual faz na batata, viu, tem tanta coisa, cara. Cada caso é um caso. Às vezes o seu é uma coisa, o meu é ele, não é só herbicida, tem muita coisa. Viu? Variedade, tem variedade que tem mais, racha mais do que outra. Antigamente não era aquelas híbridas, lembra? Era Ferrimorse, Superseed e tal, rachava mais. Né? Tem tudo isso, né? Essas coisas assim, tem várias coisas, não é uma só. Né? Então, aí tem que estudar, cada caso é um caso. Nem tudo é herbicida, nem tudo é potássio, nem tudo é variedade, nem tudo é risoctônia. A gente brinca, tem um amigo nosso aqui, já aposentado no agronômico, tudo para ele é risoctônia. Eu apelidei ele de risoctônia man. Para o Breda é o herbicida man. Tem um outro que tudo era fusário man. A doutora Margarida, tudo é fusário. Né? Então depende, gente. Cada caso é um caso. Nem tudo é boro, nem tudo é excesso. Tem que estudar, não tem outro jeito. Só que depois que aconteceu, é tarde, aí chora, prejuízo. Então, o que nós temos que fazer? Vamos prevenir resíduo de herbicida. Opa, elimino. Prevenir excesso de potássio. Fornecer boro. Prevenir risoctônia. O que mais? Prevenir a rizomania. Tudo isso é possível. Boa tarde. Eu não sei se os colegas sabem que carfentazona etílica, aplicado antes da beterraba nascer, não nasce um pé de beterraba também, já aconteceu isso aí. Não sei se algum colega tem algum trabalho sobre isso aí. Mas o que me causa assim, uma grande preocupação hoje é a degradação dos solos, seja química, física ou biológica. Debaixo de pivô, todo mundo sabe que o cara quer aproveitar o máximo possível. Né? Então, nós estamos tendo esse grande problema em pivôs, né? Degradação química, física, biológica. Gostaria de saber o que os colegas têm feito em relação a isto, e se tem alguma coisa sobre a carfentazona etílica utilizada para dessecação na soja, na beterraba antes de germinar. Com relação ao carfentrazona etil, eu vou deixar para os colegas comentar, porque eu não tenho habilidade para responder esse sim, se não. Se o Marcelo estivesse aqui, eu ia pedir ajuda a ele. Com relação ao solo, a gente não pode confundir que se a área é irrigada, que ela tem que ter 2 ou 3 safras por ano. A gente pode ter uma área irrigada que consiga fazer talvez 1 safra por ano, porque o pivô foi colocado em cima de um solo ou numa região que é mais sensível. E, ao longo do tempo, a gente tem que ir checando indicadores de qualidade de solo,
porque os indicadores podem mostrar que aquele pivô suporta, por exemplo, uma safra a cada 6 meses, ou a cada 12, ou a cada 18, e outros pivôs podem suportar 3 safras no ano. Então, a gente tem que ter uma gestão levando em conta cada pivô. E quem está na gestão assim, do processo, gestão mais alta, tem que tomar muito cuidado, assim, respeitar o tempo do conjunto da unidade de produção. Então, você tem ali, de repente, 20 pivôs. Você tem 5 pivôs que conseguem fazer 2 safras por ano. Tem 5 que é uma vez por ano. E tem 10 que é uma vez a cada 2 anos. Você tem que pegar e fazer o seu planejamento respeitando aquilo, né? Tirando as limitações que forem possíveis ao longo do tempo, sempre naquela visão que não é para correr quando a pista parece vazia e não é para andar freado quando a pista está cheia. Você tem que ter um ritmo condizente com a unidade de produção, do ponto de vista financeiro, e respeitar a capacidade de uso do solo. Normalmente, os produtores eles estão muito focados, assim, eu acho, né, quer trabalhar muito. Eu acho que o produtor tem que trabalhar menos e ganhar mais dinheiro. Então, assim, às vezes ele quer plantar numa época muito complicada, colher 20 toneladas, 30 por hectare. Então, tem que pegar, estrategiar, talvez colher 50, 60 toneladas. Muitas vezes o produtor não faz isso porque ele não acredita. A gente tem até um caso de um dos nossos clientes da consultoria, que eu me lembro, tem uns 6 anos, já que tem 6 anos que é nosso cliente. A primeira reunião que a gente conversou, eu falava com ele de produtividades, e ele dizia assim para mim que aquilo era conversa, que todas as vezes, era cebola esse produtor, todas as vezes que ele colheu 100 toneladas por hectare, ele jogou a cebola fora porque o clima era bom e qualquer um produzia. Que aquela produção que eu estava falando para ele não existia. Aí, assim, depois de um tempo, ele colheu aquela produtividade média que eu disse, depois ele falou para mim, eu não acreditava que eu podia colher. Então, quando a pessoa não acredita, ela não vai fazer o processo. E aí fica colhendo 20 toneladas, uma safra atrás da outra. Tem que colher 50, 60, 70. A gente só colhe metade ou menos da metade do potencial produtivo nas regiões das nossas variedades. E fazendo isso, a gente vai conseguir cuidar melhor do solo. E a gente, depois de cuidar do negócio, tem que lembrar que o solo é vivo. Não adianta, depois que está dando tudo certo, a gente querer acelerar o processo de respeitar o tempo do solo, que lá na frente a gente volta de novo para um cenário ruim de produtividade. Doutor Vivarelli, eu já tirei o carfentrazone faz tempo da minha lista para essa situação. Vários produtores reclamaram que dá problema, não só em beterraba, em cenoura e em outros. E aí nós temos outras opções mais seguras. Eu, por exemplo, tenho usado muito o glufosinato de amônio, que é barato, 0 resíduo, muito seguro para usar. Carfentrazone eu já tirei. Não vale ao risco, né? Para que sofrer, né? Nós já estamos com a idade boa, né? Não compensa o risco. Né? Então, é isso aí. Sua posição confere com o que a gente observa aí. Vamos pular fora. Não que ele é um bom produto, mas em outra situação, longe de beterraba, lá na soja, no milho, na dessecação, em outros lugares. E só uma curiosidade para vocês, eu não acreditava, um produtor me falou isso no ano de 1994, ou seja, 31 anos. Eu falei, não, eu acho que ele está... Porque a gente foi criado que glifosato não deixa resíduo no solo. E isso ficou na minha cabeça. Eu falei para o produtor, questionei. Um senhor muito inteligente, para o senhor ter uma ideia, ele faz 86 anos agora em outubro, vai para o Ceasa ainda, ele já foi produtor de alho, já fez até variedades de alho, muito inteligente. Ele falou em 94, Renato, glifosato deixa resíduo no solo. Eu falei, não é possível. E estudando depois, ao longo do tempo, descobri, ele em si não fica, mas a maneira que o mato morre, libera substâncias que fazem mal para as raízes. Então, eu eliminei também glifosato das dessecações e optei por outros produtos como glufosinato e até outros produtos. Aí tem vários que não deixam resíduos, são muito mais seguros. E traz a tranquilidade. Aí eu consigo dormir bem toda noite. Eu durmo bem pra caramba. E beterraba também ajuda a consumir. E vou aproveitar, gente, fazer um relato aqui, que é muito comum, já que o seminário é beterraba, mas não é de beterraba que eu vou falar. Posso? Muito bem. Tem uma olerícola chamada couve chinesa. A senhora conhece couve chinesa? Conhece couve chinesa? Conhece, né?
De que família ela é botânica? É uma Brassica. E, erroneamente, como que as pessoas chamam ela? Como, Tião? Acelga. E a verdadeira acelga, gente, é uma Xenopodiaceae, que é da família da beterraba. Inclusive, eu comecei a cultivar a acelga. Ela folha muito parecida com a beterraba, pega a cercóspora também, tá? Eu não sabia, na minha horta tem lá a acelga, e é um excelente alimento também. Então, você come a raiz, lembrando que beterraba é uma raiz, e a folha da acelga, e aí as Xenopodiaceae vai trazer felicidade para todo mundo. Todo mundo com uma atividade sexual boa, né, Breda? Com a recuperação muscular, que a beterraba é excelente para isso, com minerais, saúde, vida, e adeus pressão alta, adeus infarto, adeus tudo isso aí, só alegria. Adeus prejuízo, porque vai consumir mais, né? Mas cuidado com aquele adubo, tem muito adubo lá, viu? Aí racha a beterraba. Pessoal, mais questões aí? Vamos aproveitar. Opa. Eu levo, Thiago. Vocês me perdoam porque eu tenho um problema de ouvido, então você ficar mais perto, porque senão eu não consigo. Olha, quando foi desafio e planejamento, eu quero contar uma história para vocês entenderem. O que nós precisamos fazer hoje na questão beterraba? Planejamento, primeira coisa. Tem que se criar uma associação nacional, como foi criada a cebola, mas com o objetivo de trabalhar. Uma outra questão que eu queria levantar, depois eu vou explicar sobre isso. Eu queria que quem é produtor rural aqui levantasse a mão para ver a quantidade de produtor que nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu achei que tinha 5. 11. Quer dizer, o Tião falou que tinha 6. Nós estamos num evento super importante e não temos representação. Olha como é que eu começo o problema. Aí depois o Breda mostra um tamanho de um prejuízo e o nego está lá chiando. Inclusive eu tenho um filho que está envolvido nisso. Tá? Aí o papai tem que arcar com as consequências. Em 2003, nós criamos uma pequena associação que fazia levantamento de semente vendida toda semana. Vou contar o caso do repolho. Aquela época, e tinha uma empresa aqui que não passava a quantidade de semente vendida, só uma empresa. E quero falar para as empresas, passe, porque essa não passou e quebrou. Se vocês não querem quebrar, ajude o produtor. Entenderam? Estou falando isso muito sério. Aí, toda semana, 350 mil, 370 mil sementes vendidas, daquelas que a gente conseguia informação. Resumindo, estava jogando repolho fora. De repente, numa semana, 100 mil sementes. Na outra, 75 mil. Na outra, 25 mil. E eu tinha uma área disponível, falei, agora é a hora. Aí, plantei repolho naquela área. Resumindo, hoje está R$5 a grade. Em 2003, eu vendi ela a R$22 a grade. Então, o que nós precisamos? Uma coisa chamada organização, que não tem. O produtor morre de trabalhar, super trabalhar, mas vagabundo na questão de organização. Nós temos que ser organizados. Ninguém vive sem comida e o produtor de comida passando fome. Mas que desgraça é essa? Que desorganização é essa? Nós temos que ser organizados, gente. O mundo come na nossa mão. E não nós comer na mão das revendas ou dos comerciantes. Nós temos que parar e pensar nisso daí. E eu sempre briguei por isso. Estou ficando velho. Uma vez quase perdi uma safra de cebola por defender o produtor. E eu vejo o produtor, para de palhaçada, vamos nos organizar, que nós mandamos no mundo. Ninguém vive sem comida. Nós não podemos ser produtor de comida e passar fome. É vergonhoso, isso é indigno. Né? Nós temos que ter dignidade. Então, Breda, uma das coisas que eu vou propor aqui, Tiago, você que é organizador, vamos tentar criar uma associação nacional, ver as regiões produtoras. Vocês, como consultor, têm muito conhecimento nisso, pode nos ajudar muito. Em cima disso, em vez de 14.500 hectares plantados, se a gente tivesse plantado 8.000 hectares, estava todo mundo rindo, talvez estava cheio de produtor aqui.
e que leve essa mensagem e vamos tentar que saia daqui. Eu vou ter que me retirar logo mais, que eu tenho um compromisso sério ainda para resolver, mas vamos já sair com a ideia montada de responsabilidade. Se precisar da minha contribuição, estou à disposição, porque nós temos que entender, gente, ninguém vive sem comida. E eu falei outro dia, quer ganhar uma guerra, vê lá o Israel, lá que fala que eles não deixam comer, o cara morre de fome. E aqui está o contrário, é o produtor que está morrendo de fome, ficando com o nome sujo, porque não pode pagar os compromissos em função de mercado. Então, vamos ver se a gente trabalha nesse sentido. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, mas agradeço de coração e é uma lavada na alma. Obrigado. Vai lá. Ele já foi embora? Não, tá ali. O senhor já foi embora? Não. Lá em Piedade tinha uma associação de cebola. O senhor sabe por que acabou a associação? Eu lembro quando eu cheguei lá, tinha uns 200, 300 produtores, fizeram a reunião lá no Caican. Caican é CTG de japonês. Então, tinha umas 300, 400 pessoas, e foi o presidente da associação, falou, um exemplo, o mercado de São Paulo comporta 50 carros de cebola. Naquele tempo entrava 70. Aí a cebola tem um consumo assim, sobrou, o preço foi baixando, e aí ia lá embaixo. Eu nunca esqueço disso aí, gente. E naquele tempo todo mundo tinha máquina de cebola em casa. O senhor lembra disso? Todo mundo tinha maquininha de cebola lá. E aí eu lembro que quem concorda em não mandar cebola amanhã para São Paulo? Todo mundo levantou a mão. E aí o pessoal falou, putz, se ninguém manda, eu mando sozinho, eu tiro o meu prejuízo. Em vez de entrar 70 carros, entrou 200 carros em São Paulo. Todo mundo foi para casa, acordou a mulher, os filhos, e maquinando cebola, cebola, cebola. Entrou 200. Então, fundar a associação, importante. Eu lembro que eu falei para vocês, no começo, que eu trabalhei na Cooperativa Agrícola de Cotia, em 1930, está no livro que eu tenho, escrito em 1948, é um livro que eu achei jogado. A cooperativa ela cresceu e se tornou o que tornou, só veio abaixo por outros problemas, mas não vem. Mas em 1930, 5 cooperados furou o esquema da cooperativa, venderam batata por fora. Juntou toda a diretoria, foi lá e falou, ou vocês está junto ou está fora. Aí eles concordaram e voltaram. Então, fundar a associação é importante, mas tem que ser uma associação em prol de todos e união. Porque eu vejo muita associação no Brasil que é para beneficiar alguns, principalmente alguns, e não faz o principal, que é estimular o consumo. Que sem consumo o senhor não vai vender sua mercadoria. O grande segredo é você vender a mercadoria. E como que você vende? Sabe para quem que nós estamos perdendo o consumo de beterraba, de cebola? Para fast food, gente, para trigo, e trigo é importado, que faz mal para a saúde. Na grande maioria, nós estamos perdendo para fast food, para suco em caixinha, para macarrão, o que mais? Viu? Está errado isso aí. Né? Depois reclama da saúde, né? Mas para isso você vê que eu usei o termo organização. Né? Porque não adianta fazer as coisas, como diz o caboclo, nas coxas, que não vai funcionar. Isso tem que ser uma coisa organizada. A gente trabalhou em cima disso e sabe como que é difícil. Porque o ser humano, ele acha que ele é o melhor de todo mundo. Ele não entende que ele depende um do outro. Né? Então, a gente não pode se esquecer. Se criar, tem que ser uma coisa criada com organização. Sem organização, não adianta nem perder tempo. Isso você tem toda a razão. Porque aqui na cebola aconteceu a mesma coisa. Não manda nenhum caminhão. Quando foi no outro dia, não tinha onde pôr caminhão lá em São Paulo, no Largo São Vito, lá que eu vendi cebola lá também. Né? Aí uma outra vez, não vende a menos que 300, que tem para Cruzeiro. Ficou decidido lá, 400 produtor. Não vai vender a menos. Quando foi de manhã, o comprador chegou, vai vender. Não, vendeu, eu vendo, mas 300. Ele deu uma risada, falou, o chefe da organização já vendeu a 270. Eu falei, ó, eu só vou te vender a cebola depois que eu tiver certeza que ele vendeu. Quando foi a hora do almoço, que eu sabia que ele almoçava em casa, eu liguei para ele, falou, não, mete o pau porque a coisa está feia. Tinha ficado combinado de não vender, porque o produtor não entende. Se ele vender 10 caixas
a 10, ele faz 100. Se ele vender 5 a 20, ele vai fazer o mesmo 100 e não vai ter o trabalho das outras 5. Mas ele acha que ele tem que vender tudo. Aqui aconteceu, na venda de produtos para as escolas, o cara entregando chuchu. Ele estava vendendo chuchu bom a R$20 e para as escolas o governo pagava 60. Ele queria empurrar o ruim para o governo, 60, e entregar o bom. Aí eu quase bati nele. Por isso você larga a mão de ser sem vergonha, rapaz. Você entendeu como que é? Então, só que ele, falei, você tem que pôr o bom, porque se for o ruim você vai apanhar. Falei para ele. E por isso que eu falo, tem que ser organizado, rígido, porque senão não vai funcionar, e é perca de tempo. Pessoal, devido aí ao adiantado da hora, então, eu gostaria de agradecer aos nossos consultores aqui pela participação, né? E que abrilhantaram esse painel aqui, as discussões, e espero que esse painel de consultores seja aí repetido nas próximas edições do Seminário Nacional de Cebola, de Beterraba, de Alho, que eu acho que é um momento interessante que a gente pode bater papo, né? E falar sobre herbicida, e falar sobre doenças e problemas da cadeia. Eu acho que foi muito interessante e agradeço ao Leonardo Aquino, ao José Maria Breda e ao Renato Agnello pela participação e por aceitar o convite. Meu muito obrigado. Gostaria de pedir uma salva de palmas. Nós vamos entregar Muito bem, é isso aí, Tiago. Nós vamos agora entregar um mimo também, né, para os nossos painelistas. Recebam com carinho o agradecimento de São José do Rio Pardo com os produtos locais. Aqui produtos artesanais, feitos, né, com os produtos também derivados aí da beterraba. Muito bem, Tiago, o nosso combinado agora é o seguinte, nós teremos um próximo painel, para que a gente possa, inclusive, caminhar, né, para o encerramento de hoje. Eu queria pedir para vocês ficarem aqui mais uma vez. Ô, Tiago, vem aqui para você fazer uma foto. Seu Ademir, quer sair na foto aqui também? Pois é. Para a gente fazer uma foto. Aqui no meio. Muito bem. Obrigado a vocês mais uma vez.